Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a bailarina e coreógrafa Diana Nips, a quem eu começo por agradecer muito estar aqui uns minutos a falar comigo. Obrigada, Pedro, pelo convite. É uma honra. Queria-te perguntar, em primeiro lugar, que balanço é que consegues fazer do teu percurso artístico até agora? Já tens várias criações, que balanço é que consegues fazer do teu percurso? Ai, que balanço. É um bocadinho no desequilíbrio, um off-balance, diga-se de passagem. Não sei, eu acho que estou muito contente como é óbvio, com os resultados que têm vindo a acontecer ao fim de anos de trabalho e de pesquisa e de estudo ao mesmo tempo para eu própria compreender o que faz sentido fazer. Mas no fundo tem sido bastante positivo porque está a começar a criar fricção, o questionamento está a começar a ser provocado a ir mais longe, que é uma coisa que já vem de algum tempo, né? Mas que agora é que eu começo a ver resultados, menos na ideia do caminho inspiracional da minha história, né? E pronto, mas dado que este tempo agora, pós-Covid e tudo, marca também um grande final de um ciclo, de um projeto bastante longo, que eu estou a trabalhar já há 6 anos, que é uma peça que vai estar no TBA, então, de certa forma, estou naquele momento de ansiedade e do bichinho de agora vai acontecer, né? Uma coisa que há muito tempo que estava à espera. Claro. Vamos falar sobre a tua nova criação, certamente. Mas queria te perguntar antes disso, o que é que te faz a inspiração? O que é que te inspira a ti a criar? O que é que me inspira a mim a criar? Eu tenho passado muito tempo em torno de compreender as biopolíticas do corpo e eu falo muito do corpo. Eu passo muito tempo a pensar sobre o corpo e a falar sobre o corpo. Talvez por observar que nós ainda não compreendemos o corpo e que vivemos em torno de uma utopia e, portanto, por não o compreendermos e eu estar sempre a ter esta obsessão de tentar compreender o corpo a fundo, talvez por um dia ter acordado num corpo que eu não compreendia, né? E que isto me fez perceber que o sistema e o encadeamento da lógica como pensamos o corpo, quer seja enquanto objeto performativo ou enquanto performer ou enquanto pessoa, né? Que está errado. E então o que me inspira tem sido um bocadinho provocar aquilo que me cria desconforto, proporcionar um bocadinho a mesma experiência e com menos garantias do certo e do errado, porque eu acho que nós assumimos muita coisa que por norma está errada. Então aqueles questionamentos e aquilo que eu tenho passo muito tempo a refletir e a estudar, né, sobre estas filosofias e da ideia do corpo utópico, como o mediatismo também nos empurra. Pronto, é um bocadinho este tipo de experiência que eu gostava de proporcionar ao público no geral, ou quando falo, ou quando escrevo, ou quando danço. E é isso que me tem vindo a inspirar, a biopolítica do corpo, no fundo a diferença. Mas depende, lá está. Eu quando estou a trabalhar uma peça que é minha, em que não estou a trabalhar com a comunidade, o objeto vai num caminho um bocado diferente, não é? Mas também me interessa no fundo muito trabalhar com a comunidade, porque é esta ideia de que eu não sei, estamos muito errados muitas das vezes na forma como nos observamos a nós próprios. Passamos muito tempo frustrados por tentar ser uma coisa que não somos, porque nos dizem que temos que ser, em prol de sucesso, ou de dinheiro, ou de capitalismo, ou de muita coisa, coisas que não pensamos. E então, quando eu estou a trabalhar com a comunidade, é quando eu vejo que aquilo que eu estou a fazer faz sentido, porque é mais óbvio, porque tenho ali o objeto de estudo à minha frente, é mais clara a resposta, é mais óbvia, e eu vejo o resultado ao fim desses meses, de uma forma muito óbvia, que mudei aquela pessoa, pronto, com a forma como eu vejo o mundo. Mas
quando estou eu sozinha, fechada num estúdio, isolada, e como criadores somos bastante isolados, né? Aí não, aí já estou numa viagem em que eu própria me entro na minha autocrítica e de questionamento o que é que estás a fazer, se faz sentido, pronto. Mas digamos que este ano é um culminar de muitos anos de estudo, de reflexão e de tentar compreender o que é que faz sentido, como trabalhar isto, como trabalhar a inclusão, se não é inclusão, ou como trabalhar o corpo fora da norma, como é que compreendemos o privilégio do corpo, sem entrar nesta onda de eu própria estar a discriminar, não é? Certo. Eu imagino que todas estas questões que tu falas estejam presentes no teu próximo trabalho. Pergunto-te se estão no teu próximo trabalho, que chamaste Anda Diana, o que é que podemos esperar desse trabalho que vais apresentar? Esperemos que em breve. O Anda Diana, vamos apresentar, por favor, vamos apresentar. Mas pronto, o Anda Diana tem o lançamento de um livro que eu comecei a escrever quando tive o acidente, que é bastante sarcástico, com humor, bastante cruel, porque é uma base de factos, é a minha história desde o acidente, portanto é bastante cruel, porque os factos são verdade, são verídicos. Claro que tem um lado que eu dei margem para a minha criatividade, para aquilo ter um lado mais delirante, que é o meu próprio sentido de humor no meio dos eventos. Mas o projeto inclui este livro, não é? Que é uma coisa que dediquei muito tempo e que é muito importante para mim. E outra coisa é a peça, e a peça em si é quase a história da violência do corpo, de como é que eu reconstruí o corpo que dança, e isto é quase um diálogo entre a minha mente e o meu corpo, e de que forma é que eu vou reconstruindo o meu corpo através do corpo dos outros. Portanto, no fundo, a peça é challenge fisicamente, eu ainda estou a construí-la, mas é assim, eu gosto de trabalhar no risco, então isso implica os limites físicos, os limites mentais, então é challenge, é desafiante, mas nem sempre é fácil, porque muitas vezes estou ali à procura sem saber muito bem o caminho, né? Pronto, do objeto final ou do que é. Mas a peça, no fundo, o que eu espero é proporcionar uma experiência ao público que reflita sobre esta ideia de corpo, de acordar com um corpo que não compreendemos e a opressão que estamos constantemente a infligir no corpo para nos tornar sempre algo muito pouco real e muito virtuosos, e porque eu acho que nós, enquanto humanos, para encontrarmos caminho, o sentido, não é? Na nossa entidade na Terra, é? Nós queremos ser muitas vezes coisas que não somos, e parece que cada vez mais temos que ser mais espetaculares, mais perfeitos, mais. Eu nem gosto de usar a palavra perfeita, mas parece que só faz sentido se assim for. E não temos que ser todos espetaculares, ou não temos que ser todos virtuosos, ou não, o mundo é algo maior, as entidades são algo maior que isto. Às vezes basta uma conversa entre pessoas para aquilo fazer-me fricção, mais do que sermos todos super espetaculares, que é o que eu vejo as pessoas todas a tentar fazer, e não estarem bem com elas próprias. Pronto. E no fundo esta peça, o Anda Diana, é um bocadinho esta reflexão do privilégio do humano, né? Do humano normativo. E apesar de eu usar uma cadeira de rodas, eu nas peças não uso estes aparelhos, ou que facilitam a minha normalização do meu corpo, não é? Eu gosto desta estranheza, portanto eu espero que na peça aquilo eu vejo um bocadinho como um campo de batalha entre a minha mente e o meu corpo. Portanto, é um bocadinho isso que eu acredito que as pessoas vão experienciar. Okay. Tu, na sinopse desta peça do Anda Diana, lê-se o seguinte: este corpo fora da norma posiciona-se enquanto corpo revolucionário. Queres falar um pouco desse aspecto?
eu não gosto de olhar para os corpos fora da norma nesta ideia inspiracional. Tipo, a Stella Young fala muito do inspirational porn, que é a ideia de... ela conta uma história que é uma história que eu vivo todos os dias, que é de chegarmos a uma escola. Claro que ela tinha uma lesão diferente da minha, ou whatever. Ela chega a uma escola e uma criança pergunta-lhe: tu vais ali para o AL contar uma história inspiracional? Não, eu vim aqui. E ela diz: não, eu vim aqui só fazer não sei o que à escola. E ele: mas é o que as pessoas com deficiência fazem, vão contar coisas inspiradoras. Nós assumimos que esse é o nosso papel. Portanto, e cada vez mais nesta ideia do questionamento dos géneros, do corpo, de tudo o que tem estado a acontecer em torno das políticas identitárias. Nós partimos do pressuposto, muitas das vezes, de coisas erradas. Então, quando eu vejo a forma como eu estou a tentar trabalhar o corpo ou mostrar, é quase esta ideia de experiência, estamos todos no mesmo lugar. E então eu não gosto de olhar para as pessoas como uma inspiração, porque isso vai-me resumir à minha história. Isto vai resumir a uma história que nem toda a gente tem a sorte de ter, que é uma história bonita, né? A bailarina que partiu o pescoço e voltou a andar. Isto é uma história bonita, mas os poucos privilegiados que já nascem assim, que não têm uma história bonita, o que é que aconteceu? Não aconteceu nada de especial, mas olha, tive azar, né? Portanto, esta ideia de estarmos a conotar constantemente uma inspiração a uma pessoa em prol de que as coisas correram mal, faz-me um bocadinho de espécie ou de fricção, porque não... Acho que o mundo não é preto e branco. Nós, quando temos uma coisa má, só temos duas soluções: ou desistimos ou lutamos. Ponto. Então, acho que os caminhos invisíveis, toda a gente tem o seu lado inspiracional. Portanto, não é por a minha luta ser visível que anula a luta dos outros, que não é visível. Esta ideia de... Eu também brinco com isto em cena, atenção, ou na literatura. Eu acredito que muitas vezes é com o sentido do humor que desmistificamos os clichês, ou que mudamos o pensamento das pessoas. Mas pronto, eu consigo ser um bocadinho sarcástica, então isto é um limbo. É um limbo de... ou cai para um lado ou para o outro, e que estamos sempre assim um bocadinho à procura. Ou seja, tu no fundo encaras as limitações, chamemos-lhe assim, como um trunfo ou como uma ferramenta para passares a tua mensagem. Sim, mas quer dizer, limitações. É a mesma coisa. Eu acredito que toda a gente é um bocado limitada em vários aspectos, não é? Naturalmente. Mas aquilo que eu faço é um bocado aquilo que eu não quero, ou que eu não quero olhar para um corpo e estar-lhe a dar aquilo que nós fazemos na sociedade, que é nós no dia a dia damos-lhes canadianas ou cadeiras ou tudo mais, de forma a torná-lo mais funcional, mais eficiente, mais rápido, porque vivemos todos numa fábrica, nesta fábrica, que marca um ritmo, e quem está fora do ritmo vai para as margens. Portanto, nós anulamos pessoas, nós anulamos, e o nosso olhar, quando entramos no metro, imediatamente aquilo que vai cativar o olhar é a estranheza, é aquela pessoa que não se comporta como a norma, é aquela pessoa que está a fugir do padrão, não é a pessoa que está a ler um livro super aborrecida e que não, é quem foge da norma. E é isso que eu tento usar nas minhas peças, porque eu tento retirar esta ideia de vamos tornar-nos todos iguais e todos na fábrica, né, formatados pela norma, né? Ou pelas muitas normas que nos incutem desde crianças, culturalmente e tudo mais. E então eu procuro usar a verdadeira essência daquela pessoa e potenciar e tentar mostrar que a estranheza é isso mesmo que nos fascina, ou que nos deslumbra, ou que nos arrepia, ou whatever, ou que nos faz questionar e que nos tira o tapete debaixo dos pés. É nesse momento que nós constatamos: eu não sou assim tão diferente daquele, isto poderia ser comigo, ou aquele corpo é estranho, mas é absolutamente deslumbrante. E quando nós
contemplamos estes momentos, é quando eu acho que é o princípio da mudança. Pronto. Isto é muito vago estar a dizer assim, mas eu só percebo que aquilo que eu estou a fazer, por exemplo, com a comunidade, que faz sentido, quando eu ouço uma atriz ou uma bailarina dizer-me: eu achei que não era possível dançar com este corpo, porque foi isso que eu acreditei depois de ser bailarina tantos anos, e quando tive o acidente e voltei a dançar, foi aquilo que eu pensei. Eu não sou mais bailarina e ninguém olha para mim mais como bailarina. Mas isso não é verdade, porque o meu corpo não mudou. A minha cabeça continua a ser a da Diana bailarina, ou coreógrafa, ou acrobata a desafiar os limites físicos. O meu corpo mudou. Claro que eu depois fui recuperando e consegui ir trabalhando o corpo de uma forma, mas este processo, e portanto o Anda Diana fala sobre isto, não é? É este processo, esta batalha entre a mente que me diz uma coisa, o meu corpo que me mostra outra, e eu que vivo num corpo que não é mais o meu, que estou em batalha com a antiga Diana e com a nova Diana, né? E com o meu próprio corpo. Mas que durante 28 anos eu vi o corpo de uma forma absolutamente ditadora, né? Que foi a educação que me deram da dança, culturalmente, em todo lado. Não é muito diferente da higienização nazi, né? Nós só não pensamos nela. Nós só pensamos nela quando ela chega a um extremo. Aliás, eu falo nisto porque eu estava a ver um documentário sobre isso, e nós na Segunda Guerra nem sequer sabemos que a higienização começou pelas pessoas com deficiência. Nós ouvimos só já quando passou a Action 4, a Action T4, que foi a higienização das pessoas com deficiência. Nós só passamos na história, nós já só sabemos a seguir. Portanto, nós anulamos completamente os inúteis, os inválidos e tudo mais. Porque é isso mesmo, porque lhe damos essa conotação porque não cumprem a norma, porque não temos a mesma eficiência, a mesma rapidez, a mesma velocidade. E isto é uma coisa que a mim me interessa, que é a ideia do gesto, como é que nós conotamos o gesto. Como é que, se eu pegar num telemóvel de uma forma diferente, ou for tirar um café de uma forma diferente, as pessoas imediatamente anulam a minha forma de fazer a coisa e tentam fazê-lo por mim. E isto é um comportamento padrão que nós fazemos em tudo e não pensamos. É automatizado. Mas que isto, se formos longe e pensarmos, é interessante. Porque não temos de nos comportar todos da mesma maneira ou fazer as coisas da mesma maneira. Porque é que temos que pegar todos numa caneca da mesma maneira? É quase aquelas questões da a Rainha da Inglaterra, por exemplo, que não pode, tem que ser cumprimentada de uma forma. Não sei, pronto, e então estas questões todas é o que passam um bocadinho pela minha bolha, sobre o gesto, o corpo, a mente, a nossa relação com o próprio corpo. Nós vamos ficar certamente muito expectantes em relação à tua próxima peça. Podes só recordar-nos quando é que está previsto estrear? Dia 20 no TBA, dia 20, mas são 5 dias, ainda estamos aqui com algum problema para fechar as datas, mas estreia dia 20 de Abril. De Abril. Sim. É mesmo logo a ser a peça que abre, assim. que abre o TBA, em princípio, não é? É como aquilo fechou, pronto, como agora as medidas de confinamento. E era o meu medo, será que isto vai ser cancelado? É uma coisa que trabalho há tanto tempo, então... Claro, é uma preocupação. Mas lá está, é a mesma coisa, a peça do TBA, esta peça do Anda Diana, e mesmo o dueto que eu fiz no CCB, ou o trabalho que tenho desenvolvido ao longo do último ano, está muito em torno também da linguagem e da palavra, não é? E de que forma é que a palavra traz este questionamento da relação com o corpo e a mente. E, no fundo, eu acredito que este trabalho será um bocadinho um resultado destes anos todos de processo, mas quase como não é tanto a reconstrução do meu corpo ou a história do meu acidente, é através da intimidade e da reflexão daquilo que eu passei, o que é que eu me tornei depois disto tudo. E como é que funciona a forma como continuamos a construir os corpos
Portanto, é um bocadinho, para mim existe uma certa violência que nós estamos sempre a infligir uns aos outros e nos corpos, com os estigmas e assunções que temos. Então aquilo é um bocadinho, eu divirto-me no meio destas coisas, não é? Mas pronto, aquilo é um jogo um bocado, às vezes é um bocadinho duro ou violento quando nos confrontamos com esta própria relação. Olha, tu publicaste um texto no jornal Coreia, recentemente, que termina com a seguinte frase: quero fazer da minha alma a extensão do meu corpo e tornar o corpo extensão da alma. Já conseguiste? Pois, eu acho que passo muito tempo em conflito entre a alma e o corpo, a antiga Diana e a nova Diana. Hum, quando eu escrevi esse texto foi muito deu-me muito que pensar. Escrever esse texto foi muito desafiante com o João Martins e por isso eu também estou muito grata pela oportunidade, porque foi mesmo quase como é que nós resumimos em palavras uma série de conhecimentos ou de pensamentos em que eu acho que é muito difícil muitas vezes pôr por palavras, é mais fácil pôr por ações ou por gestos, se calhar porque eu venho do corpo, né, do trabalho do corpo. E então eu acho que mudei do eu quero para eu vou, mas ainda não sei o caminho. Pronto. Então eu quando escrevi muito, quando eu escrevi nesse texto, eu falava muito do que eu queria, né? E eu este ano aquilo que eu estou a tentar fazer é eu vou fazer. Pronto. Mas o caminho não é sempre muito claro de como é que chegamos às coisas. Então, quer dizer, isto para mim, porque eu funciono numa lógica um bocadinho de caos, então é quase uma bola de neve que vai andando e no fundo vou encontrando o caminho no meio do caos. Há pessoas que funcionam de uma forma mais simplista que a minha é um bocadinho assim, mas... Diana, vou terminar. Foi um gosto enorme falar contigo. Muito obrigado. Obrigada, Pedro.